Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 28 da terceira temporada. Hoje é 27 de julho de 2022. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Rodrigo Balbino. Eu sou o Marcos Santos. E graças a Deus temos um episódio sem aquele otário do Marcos, né? Acho que ele não veio porque ele tá mamando. Provavelmente. É um bom episódio hoje que não tem o Marcos aqui pra encher o saco, né? Conseguimos nos livrar dele. Na verdade, pros fãs do Marcos, né? Não se assustem, não fiquem em pânico, não precisa mandar cartinha, não precisa se desesperar na internet. Ele volta. É só que a gente precisou gravar num dia alternativo. Pra vocês terem ideia, eu tô bêbado, né? Eu fui pro bar hoje, já voltei pra gravar, mano. É episódio avesso. E aí o Marcos não pôde gravar hoje, mas não tem problema, o episódio tá indo ao ar pra gente falar sobre um negócio muito importante. O ASP-SAN, SAMM, a gente vai falar um pouquinho sobre o ASP-SAN hoje, alguns detalhes para você entender ali como é que funciona, para que serve, que na minha visão, é um modelo muito importante aí que o pessoal deveria usar, mas pouca gente conhece, né? Eu mesmo vim conhecer o ASP-SAN já com tempo já em segurança, já trabalhava em segurança, já estava algum tempo ali inserido para falar, opa, tem um negócio aqui para medir o nível de maturidade de application security dentro das empresas, né? Então, acho que é legal a gente trazer um pouquinho disso pra galera, né? Acho que a gente pode começar até falando o que é exatamente o SAN, né? Que é um modelo de maturidade de software. Então, antes, eu preciso lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no nosso site devsecopspodcast.com.br. Eu tô parecendo locutor, faz pausa nos bagulho pra falar, tá ligado? Dá até agonia. É bom, você mas manda aí. Dá um ritmo pra conversa. Manda aí, mano. O que é a DevSecOps? Né? O que é o ASP-SAN? O que é o ASP-SAN e para que serve? Bom, o ASP-SAN, o nome quer dizer, né? Software Assurance Maturity Model, é modelo de garantia de maturidade de software, e ele serve para te guiar voltado à segurança, né? Como você desenvolve um software pensando em segurança. Então, em vez de você reinventar a roda, que é uma das coisas que a gente sempre fica comentando, né? Cara, como a gente faz, o que a gente vai buscar? Já existe vários modelos aí no mundo afora, né? Que são compartilhados, são abertos, que é mostrando passo a passo de como você faz para implementar e garantir que você está realmente pensando em segurança para o seu software. Então, é basicamente isso, resumidamente é isso. Boa, o pessoal conhece muito, eu lembro muito da minha época de dev, por exemplo, o tal do CMMI, né? O pessoal falava, tal empresa é CMMI, que o CMMI é o Capability Maturity Model Integration, né? Basicamente é como fazer uma medição do nível de maturidade do desenvolvimento de software das empresas, né? Dentre algumas outras coisas, algumas outras disciplinas ali, mas basicamente era isso que o pessoal conhecia. Então, falava, tal consultoria é CMMI 3, tal consultoria é CMMI X, YZ. Então, isso media um pouco de maturidade. E a medição, no ASP, no SAN, né, no ASP-SAN, ele é parte dele. Então, acho que como tudo, né, você sempre tem que desenvolver e medir para saber se tá indo. Então, sei lá, você leva o carro lá os carros de corrida, os caras sempre colocam ele naquele... Putz, esqueci o nome daquele negócio, ficar rodando que nem um maluco. É um nome simples, mas eu sempre esqueço essa cara. Não sei o que, límetros lá, que ele vai medir. Então, você precisa entender como está a sua maturidade. Então, por exemplo, chegou hoje, você está olhando para sua empresa e fala, cara, o que eu preciso fazer para implantar segurança na minha empresa? Então, essa pergunta, o ASP-SAN já vai responder, que é justamente você fazer o assessment, né? Você fazer a avaliação. Então, para isso que ele funciona, você bater o olho e falar, como eu sei qual é a maturidade, como eu sei quais são meus pontos, meus gaps, como eu sei o que eu preciso evoluir, o que eu não preciso. Então, este modelo da OASP, cara, ele é bonitinho, ele tem algumas maneiras aí que tem ele na web, tem ele via Excelzinho bonitinho, que ele te dá algumas planilhas, ele te dá alguns charts no final, que ele vai mostrar exatamente qual que é o seu gap. E daí ele vai ficar dividido ali entre algumas colunas, né? Que
governança, design, implantação, verificação e operação. Então, para cada uma delas, você tem algumas coisas que você vai identificar. Então, você vai fazer o assessment, você vai levantar através de uma série de perguntas, né? Que você vai levantar junto com o time técnico, com o pessoal de negócio, para você entender como funciona o seu software e como ele está sendo desenvolvido. Aí, a partir daí, você tem as métricas que você precisa para saber qual que é o nível de maturidade, né? Boa, acho que você até colocou um pouco das 5 categorias principais ali, né? Antes da gente falar de cada item, eu queria levantar um ponto aqui que é importante, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu não preciso fazer um gap analysis, né? O Asp Sun, na verdade, ele é de certo modo, é um nível de assessment de maturidade, né? Mas ele acaba que muitas vezes o pessoal fala, eu não vou fazer esse gap analysis, eu não vou fazer um assessment de maturidade, porque eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu não faço isso, eu sei que eu tô no nível baixo e tal. E eu acho que é totalmente o contrário. Porque se você, vamos supor que você já saiba que você não separa, eu não faço nada de segurança de aplicação, não faço scan, não faço nada, eu sou zero. Legal, então o cara pensa assim, eu não vou fazer um assessment desse porque eu sei que meu resultado vai ser ruim. Mas o ponto não é, o resultado ruim você já sabe que é. Né? Você mesmo já reconhece isso no exemplo que eu estou citando aqui. Talvez esse assessment vai te ajudar a saber para onde ir. Aí que tá o jump of the cat, né? Aí que tá o pulo do gato, porque quando você pega pra analisar, falar, beleza, eu sei que eu tô ruim em alguma coisa, mas pra onde eu vou? Se você não tem esse guia, se você não sabe de fato pra onde tem que ir, você vai continuar ruim pra sempre, né? Se você não souber pra onde ir, se não pegar, às vezes, um guia, né? Alguém que te traga essa visão. Então, você fazer um assessment desse, como o Asp Sun propõe, por exemplo, mesmo sabendo que você tá ruim, mesmo sabendo que você não tem nada, ele vai te trazer as próprias perguntas, você vai falar, opa, por exemplo, você grava log de aplicação, aí tem lá as opções. Gravo todos os logs possíveis, com todas as informações, não gravo log nenhum, ou mais ou menos. Então, só de você ver as respostas, você já sabe as possibilidades que você pode alcançar. Você fala, cara, mas não gravo log nenhum. E de 5 respostas possíveis, eu tô na 0. Qual é a 1? A 1 é começar a gravar log de Access Log, por exemplo. Né? Log do web server. Opa, isso é fácil. Então você vê que às vezes acaba sendo simples de você fazer o assessment e de entender que você sair do 0 pro 1 é simples. Você não precisa continuar no 0 sempre. Normalmente você já tem tudo dentro de casa. Uma outra coisa ali vai demandar um pouco mais de arquitetura, um pouco mais de solução. Mas de uma maneira geral você consegue sair do 0 pro 1, né? E acho que isso por si só já é um ganho, né? É demais, mano. E o interessante é que ele vai te dar ele vai te dar um mapa geral de onde começar a investir, né? Porque, cara, você vai precisar de investimento. Então, às vezes subir uma outra máquina para rodar alguma ferramenta, ou colocar outras pessoas para garantir que os testes estão sendo concluídos. Então, você vai ter que fazer um investimento inicial ali, que seja por hora, que não seja investimento em dinheiro, mas investimento de tempo, por exemplo. Então, você fazendo um assessment, você vai saber exatamente o que mais pega para você. Então, em vez de você investir em uma coisa que já está meio madura, você vai ver que você tem um buraco que você nem pensava em outro lugar. E daí você vai ver, puta, isso daqui eu preciso começar a correr agora. Então, isso daqui é o que eu preciso fazer. Então, a gente sempre falou da analogia lá do médico, né? Tipo, o cara não quer ir no médico para não ver o que ele tem, tá ligado? Tipo, vai que eu tô doente. Se você tá doente, você tá doente. Não é o médico que vai falar que você tá doente e a doença vai aparecer. Como, por exemplo, já vi empresa não querendo fazer avaliação, rodar scan para não descobrir as vulnerabilidades que tem. Os caras falam, a gente tá com um plano aqui de zerar as vulnerabilidades. Cara, então você tem que saber quais são as suas vulnerabilidades, né, para poder zerar. O famoso falso doente, né? Ele tá doente, ele sabe que tá, mas ele não quer alguém especialista naquilo falando que ele tá de fato atestando aquele problema. É o medo, né? Inclusive, eu peguei, a gente foi fazer uma implantação de SAN, e daí eu vi que o pessoal tava meio com receio, porque quanto mais pergunta você fazia específica, mais o pessoal fala, putz, tô lá embaixo. E as primeiras você via que a coisa era ruim, aí depois meio que foi nivelando. Aí você fala, será que eu vou ter que fazer uma auditoria aqui? Porque o pessoal tá começando a dar uma segurada na resposta, tá mentindo aqui, por vergonha ou por alguma coisa assim, né? É estranho, né, bicho? Porque o cara não quer admitir que ele tá com falha. E o pior, o propósito do Asp Sun é medir um nível de maturidade. Então você tem que ser o mais sincero possível para você entender onde você está de fato, para você entender onde você quer chegar e onde você pode chegar.
Então, se você mente numa parada dessa, né, ou você não é honesto, fala, beleza, então você tem é o que eu falo, né? Pior do que não ter segurança é a falsa sensação de segurança. Você acha que tá seguro e não tá, então você negligencia mais coisas ainda. É verdade. E daí fica aquele negócio, né? Às vezes você rola... todo modelo você deveria rodar por aplicação ali, talvez por Squad, time, produto. Aí depende, né, de como você tá rodando. Então, às vezes você tem uma squad que tem várias aplicações e vários programas, vários repositórios em cada aplicação. Então, um dos times ele faz alguma coisa, no outro não. Então, quando você faz esse assessment, o interessante é você sempre nivelar para baixo, porque se você não tem algo que garante que aquilo está sendo feito, então você precisa garantir. Não é que uma squad tem, não, aqui ó, squad XPTO tem. Tá, e o resto? Eles estão fazendo por interesse próprio, porque às vezes a pessoa é mais interessada, e é normal isso, né? Você vê uma pessoa mais interessada em segurança do que a outra, ou já pega algo que é mais novo, ele pega dentro de um framework legal e tal. Então você vai ver essa diferença. É igual o socialismo, né? Tem que nivelar por baixo, né? Polêmica no podcast. Beleza. Caralho. Mano, quer dividir? Tecnologia. DevSecOps. Saiu atrasado aqui, mas saiu. É aqui que o cara perde o patrocínio. Quer dividir esse cara já nas colunas aqui e a gente vai falando um pouco sobre cada... Sim, acho que você que falou um pouco, né? Governança, design, implementação, verificação e operações. Acho que a gente pode pegar uma por uma, pelo menos falar pelos tópicos, né? Para o pessoal entender o que é o ASP. De uma maneira geral ali, quais são os tópicos abordados. Se você para pensar ali, são 3 tópicos, vezes 5, 15 tópicos, né? De uma maneira geral. Para medir a maturidade, gente, não é nada absurdo. Rodrigo, quanto custa fazer um assessment de OWASP-SAM? Zero. Não custa zero porque você tem alguém fazendo, e se alguém tem um salário, aquela coisa toda, né? Então, não é zero, mas assim, você não precisa pagar ninguém a mais, você não precisa comprar ferramentas, você não precisa comprar consultoria, não precisa nada. Você vai lá em oaspsam.org, baixa lá o modelinho, baixa a planilha, ou faz a calculadora do próprio site online, entende ali as respostas, né? Responde as perguntas de uma maneira bem tranquila, muito simples, ele vai te dar no final ali um nível de maturidade, de 1 a 4, né? Se eu não me engano, 1 a 3, de 1 a 4 níveis de maturidade. Tem que dar uma olhada aqui, mas por aí. E aí, assim, cara, você tá no 1, você tá no 2, você tá no 3, se você tá no 2, o que você precisa pra chegar no 3, você tá no 1, o que você precisa chegar no 2, você tá no 0, né, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dos itens de uma maneira bem genérica, até fazendo um link com alguns episódios que a gente já gravou falando sobre isso, então você pode revisitar os episódios que tá no detalhe falando sobre algumas coisas de como fazer, como implementar. Então se você tem acompanhado o podcast, especialmente a série do SDL, que foi recentemente aí finalizada, você já vai estar, eu diria aí, 80% em compliance, né, com ASP-SAM, ou não em compliance, mas num nível de maturidade mais alto, né, de uma maneira geral. Então, para começar aí o primeiro tópico, né, a primeira coluna ali, a gente fala sobre governança. Inclusive, a gente está seguindo aqui basicamente o principal modelo. Então, se você entrar em aspsam.org/model, né, ou The Model, né, clicando no link lá no site, você vai chegar nessa mesma referência que a gente está seguindo aqui. Então, se você olhar para a primeira coluna, ele fala sobre governança, né, e aí tem o primeiro item lá, Strategy and Metrics, né, estratégia e métricas. Antes do Rodrigo comentar, a gente gravou no Microsoft SDL, deixa eu acessar o site aqui só para lembrar o episódio, mas a gente falou na série do SDL exatamente sobre esses itens, esses tópicos. Então, para falar sobre estratégias de métricas, a gente usou o SDL nível 3, né? Na verdade, o episódio 3, a parte 3 do SDL, onde a gente falava sobre Define Metrics and Compliance Reporting. Então, se você parar para pensar, para estar em compliance não, né? Para estar no nível de maturidade um pouquinho melhor do que 0, né? Se você seguiu o que a gente falou no episódio 3 do SDL, que foi no comecinho da série ali, você já praticamente vai estar em um nível de maturidade um pouco maior para falar sobre estratégias e métricas. Mas, Rodrigo, fala um pouquinho pra gente, o que é esse episódio? O que é esse tópico, né? O que é esse tópico? Boa. Nesse tópico você tem duas linhas principais ali, né? Uma é criar e promover as estratégias métricas, e a outra é mensurar e melhorar ela, né? Improve. Measure e improve. Então aqui é basicamente isso que a gente está falando no momento, que é, se você tem alguma estratégia para desenvolver o software, se você pensa nele antes,
se você tem guias falando sobre desenvolvimento, sobre segurança. Então, você tá garantindo que você tá planejando o seu software. Então, isso seria uma das colunas. A outra seria medir e melhorar. Então, o que você vai fazer? Todo desenvolvimento, você vai coletar informações sobre isso. Você vai extrair isso que você fez, você vai identificar pontos de melhorias e no próximo ciclo de desenvolvimento, você vai incluir essas melhorias. Então, é basicamente isso. Pensar em como você vai desenvolver o seu software. Boa. Coisa que deveria, independente de segurança, já deveria fazer, né? Não precisa explicar muito, né? O engraçado, eu acho que esse comentário ele vai se estender para tudo, assim, porque tudo deveria ser aplicado, né? É que aqui é um modelo que já está maduro. É engraçado que ele fala de maturidade de software, mas é um modelo maduro né? Já é um jeito a ser seguido, né? Então, boa. cara, se não souber, realmente é só seguir mesmo. Então, pensa que isso daí é um guia para sua vida no desenvolvimento de software, né? Voltado à segurança. Boa, inclusive parte de métricas é um negócio importante para tudo, cara. Medir tanto o seu desenvolvimento, quanto a sua segurança, quanto tudo, acho que é um negócio fundamental de uma maneira geral. Outro tópico dentro de governança, você queria falar alguma coisa antes, não? Eu ia falar desse tópico. Boa. Outro tópico dentro de governança ainda ele fala de policy and compliance, né? Ou políticas e compliance. Esse tópico, de uma maneira geral, se você parar para pensar, no próprio SDL3 ele fala sobre compliance reporting, né? Métricas e compliance reporting. Então, o mesmo tópico do SDL, de certo modo, aqui ele está dividido em dois, mas ele está abordando o mesmo nível de maturidade, né? Então, quais políticas você define para suas aplicações ou para o seu nível de segurança? Por exemplo, o nível de vulnerabilidades que são aceitos ou não, o que está em compliance, o que não está em compliance, se você tem alguma norma a ser seguida. Eu acho que de uma maneira geral é mais ou menos isso, né? Né? Em geral é isso. Sempre tem, né? A empresa ela tem que seguir algumas políticas, seja ela voltada diretamente a software ou seja algo relacionado ao negócio. Só que você tem que garantir que eles estão sendo cumpridos ali durante o desenvolvimento. Senão, chega lá na frente, quando for mandar produção, durante o teste, o pessoal de produto vai fazer o teste com a sua aplicação e fala, cara, não pode ter isso daqui porque, sei lá, o fundo da tela que você colocou é preto, ele deveria ser branco, por conta da acessibilidade. Sei lá, são políticas e compliance. Você quer falar um pouco? A gente falou sobre compliance em um episódio, que teve um episódio específico de compliance também, não teve? Mano, teve tanto episódio que eu não lembro mais de nada, mas do SDL a gente fala sobre, no episódio 17, a gente fala sobre, da parte 3, né? A gente fala sobre Define Metrics and Compliance Reporting, especificamente sobre esse tópico do SDL. Não sei se tem algo em específico sobre como fazer compliance, mas de uma maneira geral, acho que por exemplo, você sabe que você tem que seguir as normas da PCI, ou do ISO 27000, sei lá o quê. Então você tem que estar em compliance com essas normas. Não necessariamente você tem que seguir todas as boas práticas do planeta, ou qualquer outra que não seja daquela norma que você precisa estar em compliance. Inclusive, muita empresa brasileira, de uma maneira geral, só faz segurança para estar em compliance. Então, o mínimo que pede para estar em compliance, ele faz. O resto, foda-se, não interessa, não quero saber, é custo. Então, de certo modo, é um pouquinho do que a galera aborda, né, de uma maneira geral. E é por isso que é importante essa visão de estratégia, porque é aí que você identifica. Então, qual que vai ser a estratégia de desenvolvimento? Aí é isso que você vai levantar. Tá, eu preciso garantir algum compliance, eu preciso garantir alguma política, eu preciso seguir algum padrão que a gente já usa aqui dentro da empresa. Às vezes você é novo na empresa, existe um padrão e você não sabe, você não foi atrás. Boa. Show. Boa. O outro item dentro do item governança ainda é um item que é um dos que eu mais gosto, né? Ele fala de education and guidance. É literalmente para medir como você treina, como você guia, né, os seus desenvolvedores, as pessoas envolvidas ali no ciclo de desenvolvimento. E o SDL1, né, que a gente gravou, o primeiro episódio da série SDL, é exatamente Provide Training, né, treinar as pessoas acerca de desenvolvimento seguro, acerca de cybersecurity de uma maneira geral. E o ponto é esse, né, no SDL ele já fala como primeiro item, cara, treina todo mundo envolvido, por que vai ter segurança, o que é vulnerabilidade, blá, 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 exatamente sobre tudo isso, justamente para que as pessoas saibam o valor daquilo, o porquê daquilo. Não simplesmente o top-down faz e pronto, acabou. E nesse item do Sam, o Rodrigo vai falar um pouquinho mais, é exatamente isso, né? Medir esse nível de maturidade com relação a guia e educação de uma maneira geral.
E não é à toa que ele está em primeiro lá no SDL, que se a gente pensar no Shift Left, né? Sempre quando a gente fala de segurança, o nível mais, acho que é o mais avançado ou mais left que a gente consegue ali, mais à esquerda, é justamente o treinamento, né? Então, antes do cara ter a máquina, ainda antes dele receber a máquina, antes de qualquer coisa, antes de pensar em software, ele já tem que saber que existem algumas regras que ele tem que seguir ou algumas boas práticas, né? Então, você precisa de treinamento para isso, você precisa passar esse conhecimento para as pessoas. Então, a gente sempre fala muito sobre cultura ali, né? Que faz também um outro streaming aqui do SAM, é organização e cultura. Então, você tem o treinamento e conhecimento voltado realmente ao desenvolvimento, e você tem a relação da organização e da cultura em si. Então, como que eu faço para manter isso vivo? Como que eu faço para todo mundo receber esse tipo de informação? Como eu faço para isso enraizar dentro da equipe, né? Então, cara, isso por si só, ele caberia um podcast só para ele, né? Falar sobre cultura de DevSecOps. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Boa. Próximo tópico aqui que a gente queria abordar é a parte de design, né? E aí tem 3 itens ali específicos, né? Threat Assessment, Security Requirements e Security Architecture. Falando especificamente sobre Threat Assessment, lá no SDL, a gente gravou o SDL 4, que fala exatamente, mas exatamente nada mais, nada menos sobre Perform Threat Modeling. Modelagem de ameaças, entender as ameaças, né, fazer um evaluation, um assessment, de fato, uma avaliação das ameaças da sua aplicação. Então, nessa fase do SAM, ele vai medir exatamente isso, meu querido. Como é que você valida as ameaças acerca do seu software, né? E é interessante que durante o ciclo de desenvolvimento é a parte lá na esquerda também que você já começa a fazer segurança, sem colocar a mão no código, né, sem começar a mexer. Então, cara, acho que é uma das coisas que me fascina muito. Acho que tá muito. Você vê pouco aí no mercado, você vê isso passar como se fosse nada. Tipo, o pessoal ignora isso e eu acho que seria a forma mais fácil de fazer segurança. Seria você garantir criando ali um thread modeling, criando um processo que sempre vai estar rodando. O resto seria, como posso dizer, seria incremental, né? Tipo, rodar ferramenta e tudo mais. Se você fizesse um thread modeling bem feitinho ali, bonitinho, acho que você ia estar garantindo. É o 80-30, né? Aliás, 80-20, né? Exato. Inclusive, o threat modeling, como eu falo, né? É a arte de encontrar falhas ou problemas, né? Antes do software mesmo existir. Né, só no base nos requisitos ali. Inclusive, um caso curioso, essa semana mesmo na empresa aqui, um cara falou assim, a gente tá fazendo um software aqui que não precisa de threat modeling. Não precisa de uma modelagem de ameaça. Eu falei, por quê? Falei, porque não tem ameaça nenhuma. Aí eu falei, beleza, mas o que seu software faz? Faz isso, faz aquilo. Eu falei, mano, só a existência do seu software já é uma ameaça. Por quê? Eu falei, por causa disso, por causa daquilo. Deu alguns argumentos ali. Basicamente era uma API, ia comunicar. Eu falei, cara, você já tá abrindo uma porta, já é uma comunicação, já vai uma informação pra um lado pro outro, já... Mano, por si só já é um problema, né? Do ponto de vista atacante. Mas é assim, o que eu percebi é assim, o dev, né, o pessoal, de uma maneira geral, não tem a visão do adversarial, que a gente fala, não tem a visão do atacante. Não tem a visão do maldoso, não tem a visão de falar, cara, olha só que legal, tem uma API aqui exposta, eu vou invadir, eu vou derrubar, eu vou acessar, vou fazer alguma coisa. O cara, ele talvez seja um pouco da mentalidade europeia, né? O pessoal confia mais nas pessoas. No Brasil, a gente confia desconfiando, confia com o pé atrás, um olho no peixe, um olho no gato, né? Justamente. Então, tipo, talvez um pouco dessa mentalidade ajuda um pouco a fazer essa modelagem de ameaça. Mas, literalmente, o cara falou, a aplicação não tem ameaça nenhuma, tal. Eu falei, não, cara, tem sim, mano. Só de software existir já é um problema, já é uma interface, já é alguma coisa ali acontecendo. Às vezes, imagine que o cara pensou em segurança total no software dele, mas o processo como ele sobe o software dele pode ser um risco para os demais, né? O cara faz escala privilégio, né? Faz escala lateral ali. E só da forma dele colocar, sei lá, o processo de subir. Então, talvez a aplicação do cara esteja totalmente blindada, mas o processo que ele está utilizando para subir tem uma brecha que o cara pode ter acesso às demais aplicações e tudo mais. Então, cara, sempre tem. A não ser que seja aquela aplicação lá que... Como que é? Que você tem um site lá, faz nada, que ela não faz nada.
Do nothing, né? Você baixa e não faz literalmente nada. Só ocupa espaço no HD, 1 KB e mais nada. Boa. Os outros dois Show. itens que eu queria abordar aqui é o Security Requirements e o Security Architecture. Especificamente sobre eles, no SDL 2 a gente falou sobre isso, que é Define Security Requirements, né? Então lá no tópico do SDL, olha só como uma coisa linka com a outra, né? A gente tá falando do ASP-SAM, medição de maturidade, no SDL a gente fala sobre como aplicar Security Development Lifecycle. Então, de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outra, as coisas puxam uma na outra. Então, nesses dois tópicos aqui, pra gente passar esse item do design, Security Requirements e Security Architecture é para literalmente medir esse ponto, né? Como é que você define requisitos de segurança, como é que você pensa na arquitetura do seu software, e aí linkando um pouquinho, como o Rodrigo falou, como estratégia, né, no item anterior, como é que você pensa no software antes dele existir? Antes de começar a criar linha de código, definir componente e tal, como é que vai se comportar, né? Como é que as coisas vão acontecer naquele software de uma maneira geral? E esse item é para medir essas duas questões aí. Vale lembrar também que são coisas que você tem que manter viva também, né? Então, você sempre vai ter novos requisitos, você sempre tem que pensar em coisas que você vê lá na frente. Então, você tem que manter aquecido isso, né? Chega lá na frente, você gerou em alguma análise, você levantou algumas informações que você não tinha antes, então você pega as informações e alimenta os seus requisitos de software, de segurança, né? Boa. Show. Na próxima coluna, ele aborda lá a parte de implementação. E aí ele fala de 3 itens: Secure Build, Secure Deployment e Defect Management. Quando a gente fala especificamente dessa parte de implementação, a gente está falando de código, né? Código, compilação e toda a construção do software de uma maneira geral. No SDL, ele não aborda isso de fato. Ele abordou os requisitos, como a gente já falou, né? O Assessment, Threat Modeling, métricas que você vai aceitar. E depois a parte de validação, né? E aí quando a gente fala de SAST, DAST, a gente está falando de teste de fato. Mas nesse ponto aqui do ASP-SAM, ele está medindo como é que você compila o seu código, como é que você deploya, né, como é que você entrega o seu software e como é que você faz a gestão de vulnerabilidades de uma maneira geral da sua aplicação, ou das aplicações, dos seus projetos, dos seus produtos, de uma maneira geral. Então esses 3 itens aí, Rodrigo, você comentar um pouquinho, mas acho que basicamente é na fase que você está codando, né, tudo envolvido ali na parte de código, como é que você mede isso, né? Eu ia comentar sobre isso, para ficar mais claro, né? A fase de codar, aí você vê já o seu código em execução e tudo mais, e no que a gente falou atrás ali, no design, já na parte de requisito de software, é onde que está o time técnico de desenvolvimento, né? Tipo, o desenvolvedor que está criando o código, ele já está fazendo parte. Acho que ali, um pouquinho antes, mesmo no design e governança e estratégia, pode entrar ainda o PO, pode entrar o Tech Lead, pode entrar o Security Champion, e aqui, Design Implementation, que entra o cara, o Dev em si, né? Então, o cara ele começa a pensar no processo de build, começar nas dependências, então é aí que você vai pensar em todas as suas dependências que você vai utilizar na sua aplicação, você vai pensar num processo de deployment, no gerenciamento das secrets, né? Então, eu já vi acontecer muito o cara desenvolve e aí chega lá no final, ele fala, tá, e agora, como que eu coloco minhas secrets aqui? Eu chumbo ela, não chumbo... Cara, isso daí você devia ter pensado lá atrás que ia, tipo, vai mudar tudo como você desenvolve o seu software, né? E acho que o outro seria o gerenciamento a métrica em si, né? É o Defect Management, né? Inclusive, essa parte de Defect Management eu gosto muito, porque se você parar pra pensar, isso por si só é uma disciplina, né? Gestão de vulnerabilidades, Vulnerability Management, enfim. Por si só já é uma disciplina, tem ferramentas dedicadas só a isso, tem processos só para isso, então o ASP-SAM não poderia deixar de lado, né, a evaluation, né, da maturidade de como é que você faz isso. Então você faz um scan de um lado, faz um pentest do outro, como é que você busca os seus problemas no seu software, no ponto de vista de segurança, e como é que você faz a gestão disso? Né, porque eu sempre falo, né, muita empresa acha muito problema, faz exame todo dia no médico, mas não resolve porra nenhuma. Acho que só vai em outro médico para ver, né? Não, será que o exame que o cara fez tá certo? Só pra conferir se não é falso positivo, né? É verdade. Boa. Acho que só um adendo aqui, que outra coisa que eu vejo que é deficiente nas empresas é defect management. Então você vê o pessoal coletando informação, correndo atrás e tal, corrigindo as vulnerabilidades, mas não tem plano para isso. Não tem a correção, eles meio que fazem na loucura, assim, chegou um monte de vulnerabilidade, vamos fazer não sei o quê. Ou, tipo,
não tem algo, não tem uma estratégia bem definida, onde vão começar, quais vulnerabilidades vão começar a mitigar. Então, eu vejo ainda uma fraqueza aqui, ainda em geral, assim, né, nas empresas. Tem tudo que envolve processo, de uma maneira geral, eu vejo como problema também. Mano, e é a coisa... isso que é foda. É a coisa mais fácil, é o processo. Tipo, se você for pensar em... Você não tá falando de arquitetura de sistema, de arquitetura de software, de Não envolve nem tecnologia, dependendo do que for. É processo. E o processo parece imbecilidade, né, mano? O processo é você olhar como deveria, desenhar e falar, pessoal, vamos seguir assim? Aí o processo mesmo, ele vai se melhorar, porque vai chegar um ponto que vai falar, cara, ó, sempre que cai aqui, tem um gargalo, né? Tipo, demora muito. Automaticamente, você tá olhando para um problema que precisa ser corrigido do processo. Então, você sabe da falha do processo. E, ó, mano, e olha aqui, eu não tô falando de nada em específico, em geral, qualquer processo assim. Então você tem uma fábrica lá que faz roda de carro. Aí uma delas injeta a borracha, a outra faz a parte do ferro lá, aí chega na outra que tem que montar. Aí você vai ver que todo mundo tá fazendo e na montagem estão com uma pilha gigante. Então o cara olha para aquilo lá e fala, ó, eu preciso de mais máquinas aqui, mais pessoas para seguir esse processo. Então é como se ele fosse o KPI do negócio. Ele é o produto, ele é o KPI e você já consegue resolver. Então, cara, eu não admito não fazer processo. DevSecOps. Inclusive, quando eu dava aula de algoritmos, por exemplo, programação, minha primeira aula com os alunos, algoritmos ou lógica, ou coisas do tipo, eu falava, pessoal, é o seguinte, vamos fritar um ovo. Explica aí, o que a gente precisa para fritar um ovo? Aí o cara, preciso do ovo, preciso da manteiga, preciso da frigideira, preciso não sei o quê, beleza. A pessoa ia falando ali, né? Eu falava, legal, mas tem ovo? Tem manteiga? Tem fogo? Tem frigideira? Tipo, e aí tentando fazer o passo a passo, né? O que você precisa fazer primeiro? Cara, primeiro eu preciso querer, né? Quero um ovo, legal. Segundo, eu preciso ver se tem ovo. Como é que eu vejo se tem ovo? Eu abro o armário, eu abro a geladeira, beleza. Então, assim, literalmente o passo a passo lógico de como é que você frita um ovo. Mano, mais de 100 passos, 200 passos, sei lá. Pode pôr o problema é que a nossa mente faz isso automático. Você já abre a geladeira, você já sabe que tem ovo, você abre a geladeira, pega o ovo, né? Eu guardo na geladeira, ponho lá o azeite ou a manteiga, frito o ovo, põe sal, põe pimenta, vira, não vira, mexe, não mexe, desliga o fogo, tira da frigideira, põe no prato, né? Aliás, fritar o ovo por si só, você terminou de fritar, você desliga o fogo, acabou, tá frito, né? Você não precisa tirar da frigideira, então, logicamente falando, são vários processos que tem que ser seguido. Só que a gente faz isso automático, só que no dia a dia, no desenvolvimento, em todas essas questões que a gente fala aqui, não tem isso. Então, definir um processo por si só já é uma arte, e é o que você falou, ter um processo por si só já resolve o problema de muita coisa. Tecnologicamente ou não, envolvendo ferramenta ou não, e essas ferramentas vão te ajudar a ganhar escala nisso, ou fazer isso de uma forma mais eficaz. Mas o processo por si só, e você segui-lo, garanto que já vai resolver mas muito boa parte dos seus problemas. Né? Bom, avançando aqui Você foi falando do ovo, minha cabeça foi pro lua aqui, porque imagine assim, ó, imagine que esse seu processo tá bonitinho, aí o cara vai executar a primeira vez, que é o que acontece com o software. Aí eu pego a frigideira, ponho, aí você coloca um bug no negócio, fala, tá, sua frigideira tá suja. Aí o cara, então vou lá, lavo, mas você tá sem detergente. Pego outra. Aí, mas daí eu vou lavar, vou buscar o detergente, vou comprar no mercado, você tá sem dinheiro, vou trabalhar. É isso que acontece com o software, é isso. Isso? São tantas variáveis, por isso que você vê muito software ruim, né? Não é só chegar lá e, eu quero um botão e põe. Você tem que garantir realmente tudo isso. Então, essa brincadeira do ovo cara, se sua frigideira quebrou, e se seu fogo acabou, e se seu gás acabou, e se você tá usando, e se você não, aí você fala, eu tenho um estoque de gás, e se em vez de estoque de gás, você tá usando um fogo elétrico, e se você, cara, bilhão de, você vai encontrar muitas variáveis aí no meio, e por isso que torna tão difícil, né, o desenvolvimento de software. Mas enfim, inclusive os problemas dos softwares são justamente que a galera segue sempre o caminho feliz. Essas outras possibilidades, muitas vezes o pessoal não pensa nisso. É aí onde acontecem os bugs
e as vulnerabilidades, né? É aí que os hackers exploram, né? Então, enfim, Sim. mas só pra gente não flodar, porque senão fazer um episódio falando disso, mas pulando para outra parte aqui, a gente fala de verificação, né? E aí a gente fala de Architecture Assessment, Requirements Driven Testing and Security Testing, né? Desses 3 tópicos ali, um deles, que é o Security Testing, a gente aborda no SDL 8, 9, 10 e 11, porque a gente está falando de usar ferramentas aprovadas, né? O Use Approved Tools, lá no SDL 8. No 9 a gente fala sobre Performance Static Analysis Security Testing, o SAST. No 9 a gente fala... No 9 não, desculpa, 8, 9, 10 a gente fala sobre Performing Dynamic Analysis Security Testing, que é o DAST. E no 11 a gente fala sobre Performing Penetration Testing. Então são 4 etapas ali do SDL, onde a gente está falando de testar o software. Veja que a gente falou lá de threat modeling, requirements, treinamento, métricas, uma série de coisas. Mas para validar se tudo está bem implementado, para validar se foi implementado certo ou não, você tem outras 3, 4 etapas aí que são importantes. E dentro da parte de verificação, por isso que dentro do ASP.SAN tem uma parte específica de verificação, e tem 3 tópicos ali, que são, né? Architecture Assessment, Requirements Driven Testing and Security Testing. Justamente para validar, cara, qual é o seu nível de maturidade, como é que você valida a sua arquitetura, como é que você testa os seus requisitos, como é que você testa o software em si do ponto de vista de segurança, né? E, cara, isso é um dos... É o que eu brinco, né? Pegar o carro lá, aqueles vídeos que a gente vê do carro, né? A montadora lá pega o carro e taca o carro na parede. Socar na parede, É isso, cara, porque se não fizer isso, ela não vai saber se o passageiro tá seguro, se o freio tá bem feito, se o airbag tá funcionando, se o design do carro vai segurar o impacto, não vai, qual vai ser o dano pro motorista ou não vai, enfim. Então, é uma série de coisas ali que é medida nesse ponto, né? E é legal você usar essa analogia, que aqui você já vê o produto pronto. Então, aqui nesse ponto, você já desenvolveu o software, você já tem ele feito. Mesmo que parte, né? Mesmo que parte dele, né? Sim. Tanto é que testes também ocorrem assim, né? Com partes do que você está testando. Então, você não vai pegar, por exemplo, eu quero fazer teste do pneu. O cara não pega o carro inteiro e fica rodando com o pneu. Ele coloca numa máquina o pneu e fica rodando lá, executando. Então, Unit testing. Teste unitário. Então, e os testes de integração, que como que a roda tá junto com o eixo aqui? Você está fazendo integração entre 2 componentes distintos ali para ver se eles estão funcionando bem. Cara, é bem interessante. Isso daí, aqui é o momento que a gente vê a coisa acontecer, a gente vê o que se rolou, não rolou, qual é o problema, se tem que voltar antes de eu liberar. Então, aqui é assim, aqui você fechou, mas você ainda não entregou. Então, você tem um produto pronto, você consegue olhar para ele, você consegue medir, você consegue fazer todos os testes que você precisa, você consegue fazer teste de penetração, o que você precisar, você consegue fazer teste aqui. Penetração? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Mano, você tem que beber mais cerveja antes de começar a fazer os podcasts. Mano, fica mais feliz. Primeiro episódio que eu tô gravando semi-bêbado, vai. Não tô bêbado não, mas tô semi-bêbado. Mano, fui num pub hoje que eu bebi várias cervejas, é louco, velho. É foda. E só com cerveja, pra ficar meio zonza, é embaçado. Tomei 3 copos. Eu que sou criado na cachaça, eu que sou criado na velha barreira e 51. Isso é louco, mano. Bom, avançando, né? Última parte aqui, e a gente fala de operations, né? Operações. E aí, dentro desse item lá no ASP.SAN, ele avalia Incident Management, Environment Management e Operational Management. Dentro de Incident Management, por exemplo, a gente fala isso no SDL 12, que inclusive foi o último episódio da série, há 2 episódios atrás, que a gente gravou sobre Establishing Standard Incident Response Process, que é literalmente, cara, deu merda, mano, fudeu, como diria o Hermanoteu, né? Corre, negada, fudeu tudo. Então, mano, deu merda, como é que você responde a isso? Então, ter um processo sobre isso é fundamental. E o ASP.SAN, ele mede isso também. Inclusive, eu queria voltar um item que a gente não falou. Eu falei sobre o Architecture Assessment ali no item anterior de verificação. No SDL 5, né? SDL 5 a gente fala sobre isso, que é o Establish Design Requirements, né? Eu pulei essa parte aqui, mas a gente fala sobre isso no SDL também. Mas indo pro final aqui, Incident Management, Environment Management e Operational Management. Veja que são, né? 3 itens de gestão de incidentes, ambiente e operações. Como é que é isso, Rodrigo? Aí que você me pega, porque de todo o ciclo de desenvolvimento, é o que eu tive menos contato é com resposta a incidente. Porém, seguindo o modelo, a gente consegue identificar
qual que é a importância disso. A gente já viu isso na série da SDL, já conversamos com o Jeff e tudo mais. E é aqui onde você se prepara para quando for acontecer alguma coisa. Então, a gente tenta fazer o melhor possível para evitar todo tipo de incidente, de vulnerabilidade, de falha. Então, a gente trabalha isso durante todo o processo. E no final, a gente não pode largar a mão e falar, cara, tá tudo ótimo, tudo lindo, não vai acontecer nada. Então, aqui você tem que planejar um possível incidente. Então, o que acontece se minha aplicação parar? O que acontece se meus dados forem expostos? O que acontece se, sei lá, ele começa a funcionar de uma outra forma? Então, você já tem que pensar nisso e se preparar para cada item, né? Então, como você falou, tem incidente desde ambiente, né? O que acontece com o ambiente em si, ou com o software, ou com o tipo de operação. Então, por exemplo, eu já vi numa empresa, a gente até trabalhou numa empresa junto, que existia incidente de operação que era o mau uso, né? Mau uso entre aspas, né? O pessoal abusava de alguns... de formas operacionais ali, de como usar o sistema para ter vantagem própria. Então, se você não tem nada, você não tem um data protection, você não sabe lidar com isso, cara, o ralo tá aberto lá, tá vazando, tá indo água. Acho que a solução que foi tomada lá foi desligar o disjuntor, né? O cara foi lá e plum, pronto, não vai vender nada. Aí vamos arrumar isso daqui. Aí depois corre atrás. Inclusive, esse exemplo de benefício próprio, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, junto com o senhor, inclusive, mas antes de você chegar lá, tinha um cidadão, como diria, sabe aqueles vídeos da rota da polícia e tal, né? O cidadão, o indivíduo, os caras falam assim, que é bandido, né? E você sabe que o cara é o bandido. O indivíduo, o que o indivíduo fazia? O indivíduo, ele tinha um negócio próprio lá, uma loja de sei lá o quê, enfim. E aí no e-commerce da empresa que a gente trabalhava, ele colocou um page view pro site dele. Mano, então toda vez que você entrava no e-commerce lá, comprarroupa.com.br, fazer um page view pro minhaloja.com.br, tá ligado? Ou seja, o meliante, o cidadão, utilizou dessa desinteligência para ganhar views no site dele, porque o e-commerce tinha, né, vários views por dia, o site dele tinha 2, né, que era o dele e da mulher dele. E aí, mano, enfim, né, não vou comentar detalhes não, eu tô bêbado, posso falar coisas que eu não deveria, tipo, perde patrocínio, vai todo mundo preso aqui. Mas assim, o meliante foi descoberto e a empresa era tão boazinha que o cara foi promovido, o cara ficou lá por mais alguns anos, né? Enfim, até ele finalmente sair de lá, mas enfim. Triste. É isso, essas questões do nível de maturidade é isso, como é que você avalia esse tipo de coisa, né? Tantas questões de gestão do seu próprio ambiente, tantas questões operacionais, como é que você opera a sua aplicação, e principalmente, né, olhando do ponto de vista de segurança, a questão de incident management, né, cara? Quando dá merda, onde tá o log, onde tá não sei o que essa aplicação chama, onde ela tá hospedada, uma série de perguntas ali que são básicas, mano, básica da básica. É igual você chegar no médico, o médico fala assim pra você: boa tarde. Primeira coisa que o médico fala, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Por que você tá aqui? Você não vai falar porque você é bonito, porque eu não tinha nada a fazer em casa. Você vai falar, mano, eu tô com dor, tô com algum sintoma. É a mesma coisa que você chegar no médico e você não saber os seus sintomas. O médico fala, o que você tá sentindo? Ah, não sei. Tô aqui. Mano, mas aí, você é o médico. Você vira aí pra descobrir. Não, mano, você sabe os seus sintomas. Então, tipo, é o tipo de questão que o assessment, a aplicação vai medir. Cara, resposta ao incidente, você tem log, você grava log da aplicação, onde você guarda esses logs? Quando você tem um incidente, você analisa esses logs de forma proativa, né? Você tem alertas proativos, você vê isso reativo, como é que é isso? Então, o ASP-SAN, de uma maneira geral, são perguntas e respostas pré-definidas. As respostas são pré-definidas, você não precisa nem pensar na resposta. São pré-definidas, você lê e você sabe se você faz ou não. Você vai ter que entrevistar ali pessoas de áreas específicas, né? De operações, de infra, DevOps, talvez segurança, desenvolvimento, enfim, para responder essas questões. Mas são perguntas, uma série de perguntas que você tem respostas pré-definidas que no final vai te dar ali, cara, você tá no nível de maturidade 1, você tá no nível de maturidade 2, pra você chegar no 3, precisa disso, pra chegar no 4, precisa disso. Então, fazer isso, cara, quem não faz o ASP-SAN hoje em dia, cara, é muito fácil fazer, então não tem muita desculpa. É assim, ele é fácil, mas dá trabalho, né? É trabalhoso. Porque você precisa juntar informações de todas as aplicações, responsáveis, você precisa trazer time. Cara, para você conseguir trazer todo mundo que é responsável pela aplicação é tempo, né? difícil, né?
Então, ele é trabalhoso, mas, assim, ele é fácil de se aplicar, ele é fácil de se aplicar, E não precisa, cara, não precisa de experiência prévia. Baixa lá, realmente baixa, olha, responde as perguntas do seu time mesmo, faz o teste ali, e você vai ver que para cada pergunta dessa, você já vai ter insights. E essa é a importância de utilizar um modelo, né? Porque tem coisa aí que certeza que a gente falou aqui que você nem pensava que você deveria ter na sua aplicação. Sim. Então, e acho que até a maior parte do pessoal técnico ali, que está em desenvolvimento, nunca pensou em governança ou a parte de verificação e operação. Então, de todos esses pilares, o cara está entre 1 e 2 no máximo, né? De 5 pilares, o cara está no dia a dia. É claro que assim, tem exceções, a galera tem um pessoal que corre atrás, né? Se interessa mais. Mas você vai ver que tem muitos pontos que a gente não pensava e que são de extrema importância também. Boa! Vale lembrar que o ASP.SAM está na versão 2.0 ou versão 2, como você preferir, né? Já teve a versão 1 que o pessoal utilizava, agora está na versão 2.0. A versão 1 desde 2009, já tem 10 anos aí no mercado, e o ASP 2.0 já foi lançado aí há algum tempo. E estão preparando a 3, se eu não me engano, né? O ASP está sempre em improvement aí dos projetos, então a 3 está em andamento aí, pelo que eu ouvi falar. Pessoal, seguinte, acabou, né? Deu tempo aqui, a gente falou bastante coisa. O ASP.SAM, ele é simples, mas como o Rodrigo falou, é trabalhoso, são 15 tópicos, são 5 tópicos, 3 para cada um, então são 15 sub-itens ali, né? Que vai dar um trabalhinho para você entender. Mas não é nada bicho de 7 cabeças, são perguntas e respostas. Você baixar a planilha lá que tem no GitHub, do próprio repositório oficial da ASP, você consegue fazer isso de uma maneira fácil, vamos dizer assim. Trabalhosa. O aspsam.org, pronto. É isso. O ASP, né? O-A-W-A-S-P. O SAM é S-A-M-M de Maria, né? M-M, 2 M's aí, .org. Muito simples, muito fácil, indolor. Você encontra todas as informações lá. Vale você seguir o ASP.SAM. Tem outros modelos, como o BSIM, por exemplo, né? Dentre outros aí. Mas o ASP.SAM talvez seja um dos mais populares. Não tem nada, não tá fazendo porra nenhuma. Faz o ASP.SAM, né? Já é um bom guia aí pra te ajudar. Beleza? Primeiro episódio ser o Marcos. Primeiro não, né? Já tiveram outros, mas, cara, que gostoso não ter o Marcos aqui, né, cara? Como é bom, né, cara? O cara não tá dormindo aqui, né? Não tá dormindo, não tá roncando no microfone, não tem piada infame, não tem recadinho, ó. Recadinho de hoje. CCC. Curte, comente e compartilha. Acabou. É isso. Acabou. Curte, comente e compartilha em todas as plataformas. É isso. Simples assim. Inclusive, o ASP.SAM, a gente já tinha na nossa fila, mas foi uma sugestão também do pessoal lá no grupo do Discord. Então vá lá no Discord, faça parte lá da nossa comunidade, o pessoal tá sempre postando lá, é bem legal, o pessoal interage lá, e a gente sempre ouve os ouvintes, ó, é um paradoxo, a gente sempre ouve os ouvintes. Top, muito top. Fechou? Recadinhos finais? Fechou, sem recadinho. Quer dar tchau? Quer falar beijo pra mãe? Beijo volta Marcos. Volta Marcos ou nem volta Marcos? Volta pro inferno. Boa, pessoal. Então é isso. Esse foi o episódio 20 alguma coisa. Estamos perto do episódio 100 da terceira temporada, episódio total, na verdade. A gente se vê na semana que vem. Eu sou Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. E a gente se vê semana que vem. Fechou. Valeu. Tchau. Beijo. Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.